Amigos do Papo N1, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa. E hoje a gente vai receber Angélica Santos. Aí você me pergunta, mas quem é Angélica Santos? Conhecem o Cebolinha? Desenho animado? O Galoto? Pois bem, é ele mesmo, Angélica Santos é a voz do Cebolinha. Angélica, muito bem-vinda, muito boa noite. Oi, boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, antes de mais nada, e espero que a gente possa ter um papo bem legal. Sim, vamos sim. E, Angélica, só para situar quem está assistindo a gente, já vai fazer 40 anos que você é a voz do Cebolinha. Como que começou isso aí? Você ia fazer um teste para dublar alguém da Turma da Mônica, outro personagem, e do mais absoluto nada apareceu Cebolinha? Como é que foi? Então, na verdade, eu era uma adolescente que fiz um teste para fazer os personagens da Turma da Mônica no teatro. E eu passei no teste para fazer a Mônica, né? E aí, a partir desse momento que eu passei para fazer a Mônica, um mês depois que eu estava já na Maurício ensaiando no teatro, falaram pra gente que eles estavam querendo fazer um teste para fazer a voz dos personagens. Aí eu falei, nossa, responsa. E aí eles me chamaram para fazer o teste. A princípio eu me coloquei para fazer a Magali e fiz uma vozinha de Magali, que eu achei que convenceria o Maurício como Magali. Aí demorou um pouquinho, para minha surpresa, voltou o resultado do teste, e o Márcio Araújo de Souza, que era irmão do Maurício de Souza e cuidava da parte do teatro, né, eu falo era porque ele faleceu, infelizmente, ele veio com a resposta dizendo, olha, o Maurício falou que você não é Magali, você é Cebolinha. Eu, um menino? Como assim? E aí, eu acho que comecei a pensar, e agora, como é que eu vou falar com um menino? Aí comecei a observar meninos, né, vou fazer, o que eu vou fazer? E de repente ele foi surgindo, né? O primeiro, com certeza, ele estava meio esquisito, o segundo também, mas quando eu dublei o primeiro filme, porque eu fui fazendo voz original das peças, de outras coisas, aí quando surgiu o primeiro filme, é que eu acho que, de fato, eu comecei a encarnar o Cebolinha, né? Que aí você começa a ver aquele desenhinho na tua frente, você vai vestindo. Logicamente, eu tive como inspiração a Ivete Jaime, que foi a dubladora que fez antes de mim, né? Que, até o ponto onde eu comecei, que foi em 80, eu comecei no final de 82, começo de 83, eu sempre falo que é 83, tá? Janeiro de 83, vamos dizer assim, porque em novembro ou dezembro eu já tinha feito algumas coisas de Cebolinha de 82, mas de fato eu coloco como data de que eu comecei a fazer em janeiro de 1983, né? E sim, a Ivete me serviu de inspiração, que era uma fofa, fazer uma voz gordinha, bonitinha, e aí eu tentei também fazer uma voz gordinha, bonitinha, como ela fazia, né? E fui fazendo, e acho que cada vez mais, né, me sentindo o personagem, né? Hoje em dia é muito tranquilo eu fazer, eu penso já como ele, eu falo, já é automático, sabe? Aqui, ó, nós estamos no meu estúdio, esse quadrinho eu ganhei de uma fã num evento que eu fiz. Aqui tem um Cebolinha muito bonitinha de Funko, né, que uma menina fez pra mim, maravilhosa, depois até pego o nome dela, eu dou pra vocês. Ali tem os outros personagens também, né, alguns personagens que eu faço, e aqui, ó, tem as estatuetas de tempo de serviço da Maurício de Souza. Então essa daqui é de 10, nunca mostrei pra ninguém, hein? Essa aqui é de 10 anos, de 20 anos, 30 anos. E essa daqui é a última, azulzinha, de 40 anos. Vou pegar ela de pertinho pra você ver. Essa aqui foi a última, ó. Que linda. Ai, que gracinha. Tá vendo? Aí aqui diz, ó, 40 anos. Tá vendo? Uma graça, né? E vamos ver se eu chego aos 50 anos. As 50 anos é de cristal. Quem sabe eu chego nas 50, né? Vamos lá. Quem sabe. Né? É isso aí.
E antes você fala que o Cebolinha é uma voz original, né? No caso, voz original é aquela voz que surgiu do zero, né? Você teve que começar a construir para que a voz combinasse com a personalidade do personagem, né? É, E como a que voz, foi a construção da voz do Cebolinha? então, a voz original é sempre aquela primeira voz de um desenho, né? Vamos supor, se você pega um desenho que já existe, tipo Bob Esponja, que eu dublo a Pérola, o desenho já está lá e já foi dublado, já fizeram uma voz original que desenharam em cima dessa voz, né? E aí ela chega aqui para o Brasil para a gente dublar, o que é muito difícil também, porque quando você faz uma voz original, eles desenham em cima de você. Então você só faz alguns retakes, né, que você faz. Olha, o nome sumiu, olha que absurdo, o nome sumiu da minha cabeça, mas enfim, você só vai fazer se tiver algum erro no desenho, né? Daí você dubla, você refaz dublando. Mas a voz original é isso, é quando o ator faz a voz primeiro e eles desenham em cima. Então, geralmente é você que vai fazer a construção do personagem, você que vai criar a voz, e aí o desenhista vai desenhar em cima daquilo que você fizer, né? Eu não sei a história da voz original, mas eu acredito que eu tenha sido uma das primeiras pessoas a fazer voz original. Esses dias até vi na internet alguém falando que fez a primeira voz original, mas eu acho que a pessoa nem tinha nascido, a pessoa que falou isso, porque eu tava lá quando a voz original começou, eu tenho certeza disso. Né? Então, eu acho que tem muita gente que não sabe. A Maurício, eu acho que foi uma das primeiras a começar a fazer voz original, e foi muito interessante, porque quando a gente foi fazer, foi legal, porque eles tiveram até que cortar pedaços, porque a gente criou tanta coisa, sabe? Que eles tiveram que até reestudar um pouquinho o storyboard, a história, tudo, para poder deixar mais enxutinho, porque os dubladores realmente criaram bastante coisa, né? Conforme você vai fazendo, você vai criando, é automático, né? E isso é que é o legal da voz original, né? Você dá a possibilidade de trazer coisas novas, que talvez o desenhista, o diretor não tenham pensado, né? Então, eu acho muito interessante fazer voz original e construir a voz do Cebolinha. Como eu falei, a Ivete serviu de inspiração, mas olhar para o Cebolinha foi muito importante para mim, né? Olhar para aquele storyboard, olhar para ele se movimentando, olhar para ver como de fato ele era, né? Porque você vê só no gibi. Depois você vê ele se movimentando de verdade, isso sim é que te traz a vestir, sabe, assim, tipo, bem legal, assim, né? Logicamente, quando o desenho tá pronto, é muito mais fácil. Já tá tudo pronto, você já tá vendo ele se movimentando, você já tá vendo ele, né, interagindo e tal. Com o storyboard, você vê no desenho, você não vê na realidade dos fatos ali na tela, né? Mas eu acho que foi muito interessante para mim e, enfim, foi um aprendizado, né? E continuo aprendendo, né? Porque os tempos vão mudando, tem coisa que você pode falar, tem coisa que você não pode mais falar, então são aprendizados que você vai tendo conforme vai passando os tempos, né? Sim, sim, é muito bacana a gente ouvir esse processo de criação de uma voz original, né? Que muita gente não tem muita ideia de como que é, né? Ainda mais de um desenho original vindo de um quadrinho, né, brasileiro, que é a Turma da Mônica, o Maurício de Souza, que é um gênio, né? Então, assim, é muito interessante a gente ouvir isso. E eu, pesquisando sobre você fala que, pelo fato de você fazer um menino uma voz completamente diferente, e as vozes você põe uma voz única, né? Não consegue, apesar de muitas pessoas conseguirem imitar, é uma voz única. Você fala que não consegue gravar durante muito tempo, né? Você, tipo assim, umas 2, 3 horas você consegue, mas depois as cordas vocais vão sentindo, né? Não Vão aguenta. pedindo Assim, é uma voz que me exige muito, tá? É uma voz que me exige muito. Mesmo antigamente, quando a gente era mais jovem, assim, eu lembro que a minha voz também ficava prejudicada depois de muito tempo. E, logicamente, com o passar da idade, ela vai ficando mais prejudicada. Então, o tempo de duração dela é limitado, né? Mas a gente consegue gravar. Às vezes eu gravo 4 horas seguidas, mas assim, não sou só eu, então tem outros personagens, então fica mais tranquilo, né? Mas a preferência é para que se
não sobrecarregue mesmo, né? Porque isso em todos os personagens, né? Tem personagem que é difícil, né? Tem personagem que você fica mesmo, sabe, prejudicado, né? E o Cebolinha é uma área aqui que prejudica bastante, sim. E você também fala que fazer a voz do Cebolinha, apesar de ser um pouco complicado, é muito gratificante, né? Porque você grava muitos vídeos, muitos áudios, né, para as crianças, que os pais pedem para imitar a voz da Cebolinha, né? A criança, obviamente, fica muito feliz, né? E você acha que dublar um personagem infantil igual o Cebolinha, que é um marco de gerações, né? Marcou a minha geração, marcou a geração da minha mãe, né? Consequentemente da minha avó também. Então, dublar personagens infantis traz essa sensação mesmo, porque é criança que gosta de ouvir, porque gosta daquele personagem. É bom essa parte? Ah, é incrível, porque o Cebolinha é um personagem muito querido, né? Ainda tem isso. Eu sou suspeita, mas para mim ele é o melhor de todos. E assim, e eu tenho muita criança também que manda mensagem, ou que mãe manda. Eu faço muita mensagem para crianças especiais, assim, eu não tenho autorização para fazer para tudo, sabe? Para todo mundo, assim, né? Então, mas quando é algum caso muito especial, se é um caso de crianças com alguma deficiência, ou então se, por exemplo, já aconteceu casos de os pais terem se mudado para outro país e a criança não querer mais aprender o português, e aí, tipo, o pai pediu uma ajuda para mim, para falar em português com ele, para ver se, entendeu? E às vezes dá resultado, então a gente ajuda, a gente faz isso, entendeu? É a nossa função, né? E o Cebolinha um personagem muito, mas muito querido, muito apaixonante, sabe? Então é uma forma de eu me aproximar das crianças e conversar com elas, e a receptividade é incrível, sabe? E todo mundo, se alguém fica sabendo que eu faço a voz do Cebolinha, as pessoas ficam olhando com uma cara de alegria, tipo, ai, ele é legal, ele é o melhor, e eu dou risada, né? Porque eu também acho. E a Mônica não nos ouça, nem a Galinha, nem o Cascão. Mas é divertidíssimo. E outra, eu me divirto muito fazendo, né? É muito divertido. Isso é bem legal também. Sim, deve ser um bom barato, né? Tipo assim, você tem que se concentrar para não fugir um pouco, às vezes, né? Porque dá uma vontadezinha de rir. Então, se controlar um pouquinho deve ser difícil. É direto. Ainda mais porque ele é um personagem meio, vamos dizer assim, cheio de si, né? Tira besta mesmo, ele se acha maioral, ele Então, né, a gente se diverte, e tipo, eu já até sei o que vai acontecer, mas eu me divirto, entendeu? É bem legal. E assim, a gente tipo assim, que a gente fala do Cebolinha, que é tipo assim, um dos seus trabalhos mais marcantes, né? Você tá há 40 anos, uma vida dublando Cebolinha, né? Sim. Mas, para quem não sabe, gente, Angélica Santos também já emprestou a sua voz para Drew Barrymore, lenda conhecidíssima de Hollywood, e também para o Seninha, o personagem desenho animado do Ayrton Senna. Olha aqui, ó. E como que você... Sim, gente, Seninha é demais, nossa. Seninha, o Seninha fiz teste lá atrás, cheguei a fazer, depois não fiz mais. E depois de muito tempo eu fiz teste de novo e acabei pegando de novo e fazendo, porque eles chamaram todas as pessoas que fizeram o Seninha de todos os tempos. E eu fui uma das chamadas e acabei pegando e finalmente voltando a fazer. Fiquei muito feliz, porque é um personagem é um cara que eu admirei demais da conta, sabe? Eu parava no domingo para assistir ele a corrida, sabe? Lembro direitinho do dia do acidente. Então, eu tenho um carinho profundo por esse personagem também, entendeu? E assim, é muito legal, né, você ter essa coisa com o personagem, assim, que nem Drew Barrymore também eu amo de paixão de fazer. Uma que também eu gosto muito, eu tenho ela aqui, que é o Winona Ryder, que eu fiz desde Eduardo de Mãos de Tesoura, lembra disso? Inclusive esse Nossa,
Aquele personagem que eu tenho ali, né, em Funko, ela é a Winona Ryder, né, nesse personagem. Outro que também eu curto bastante é a Vespa, né, ó. A Vespa aqui também, que eu curto. Aquele lá é a loirinha Sonya Blade, essa aqui é a Winona Ryder e essa aqui é a Vespa, né, que eu também curto, então... Mas assim, tem vários outros personagens, né, é que vai passando o tempo, eu vou te falar, o dublador, ele tem uma memória muito curta, muito curta. Se eu te falar, você fala assim, como assim? Eu não lembro de boa parte das coisas que eu faço. Quem lembra pra mim são os fãs, que são maravilhosos, sabe? E tipo, você fez tal, eles me mandam muita coisa pela internet, e eu falo, nossa, isso aqui eu nem lembrava que eu tinha feito, sabe? Me mandaram esses dias da Barbie, que eu fiz lá atrás, mas daquela Barbie antiga, né? E uma pessoa me mandou, eu falei, nossa, que alegria, eu nem lembrava mais disso, sabe? Então é muito legal, eu sempre falo que eu queria ter na minha vida marcado tudo que eu fiz desde o dia que eu comecei a dublar. Que eu queria ter uma ideia do quanto eu já fiz de filme, mas eu não tenho essa ideia, sabe, assim, porque de fato foi muita coisa, né? A sua primeira dublagem, tipo assim, a gente fala, né, Cebolinha, 40 anos e tudo mais. Quanto tempo tem que você tá nesse mundo da dublagem? Quando que começou, assim? Então, em 83 eu comecei na Maurício, mas o diretor da Maurício era o Orlando Vigiani, que é um dublador de longa data, né, um dos mais antigos que a gente tem ainda na dublagem, que é a voz do De Volta para o Futuro e a voz do Michael J. Fox, né, a primeira, né, a versão primeira. E ele era o meu diretor, foi praticamente o Vigiani que me ensinou a dublar. Eu agradeço sempre, e falo sempre o nome dele, porque ele de fato foi o meu professor, eu tenho um profundo respeito por ele. E o Vigiani, como ele já dublava e dirigia a dublagem, ele acabou falando, você tem jeito. E eu acho que caiu. Oi, tá aí? Desculpa, é que alguém tinha me ligado aqui. Ah, tá bom. Então, voltando. Então, o Vigiani, ele falou pra mim assim, você tem jeito, por que você não vai tentar dublagem mesmo, não fica só aqui na Maurício, né? E aí eu resolvi, e ele e a Denise Simoneto, que era a voz do Anjinho, a primeira voz do Anjinho, né? E aí a Denise a Denise me indicou de ir lá na época chamava TVS, né, que é o SBT, aí eu fui, conheci umas pessoas, e daí eu comecei a ir sendo indicada, aí eu fui para SC, sabe? E foi onde tudo começou, assim. Eu tenho um histórico antes disso, que quando eu tinha uns 10 anos, eu cheguei aí num lugar, que a minha mãe me levou, que não nem existe mais, quando eu comecei a dublar não existia mais, que chamava Odil. E eu cheguei a ver uma dublagem e chegaram a me colocar lá em frente ao negócio para fazer uma fala num filme. E eu lembro de pegar fogo no acetato, que eu acho que era, gente, isso é muito antigo. Eu acho que era aceso por carvão, eu não tenho certeza, tá? Mas eu tenho essa memória na minha cabeça, era muito antigo. E esse estúdio ficava ali perto da Vila Paraíso, alguma coisa assim, sabe? Porque eu era muito pequena, eu não lembro. Depois eu nunca mais fui e voltei quando era adolescente, já esse estúdio acho que nem existia mais. Então, foi legal porque ele me levou para um estúdio, e fui levando, e a dublagem é isso, eram poucos estúdios, né, antigamente. Então, quando tinha alguém novo, já era indicação, se você for bem, eles te indicam para o outro, e pronto, você já está no mercado, entendeu? Agora, o mais engraçado disso tudo é que a Alamo foi o último estúdio que eu entrei quando eu comecei a dublar. Acho que depois de... Juro pra você, depois de uns 4, 5 anos que eu tava dublando que eu entrei. Aliás, 5 anos exatamente eu entrei a primeira vez na Alamo, que foi pra fazer... Não, mentira. Em 93 eu entrei na Alamo pra
fazer, em 93 não, em 83 eu entrei na Alamo para dublar o primeiro filme da Turma da Mônica que eu dublei. Mas eu só entrei de fato para dublar outras coisas na Alamo 5 anos depois. Entendeu? Eu entrei em 88, 89 na Alamo. Foi o último estúdio que eu entrei. E aí foi o estúdio que eu mais permaneci, porque na greve de 97 eu comecei a coordenar a Alamo. Olha que louco, né? Foi a última empresa que eu entrei e foi onde eu atingi o posto máximo da dublagem, que foi a coordenação, quer dizer, pelo menos na área, né, da dublagem, que foi a coordenação artística dessa empresa, que eu fiquei durante muito tempo também. Lá eu dirigi e coordenei na Alamo, né? Então, são caminhos, né, que você vai seguindo, né, e é tão legal poder ter feito tudo isso, assim, tenho muito orgulho disso tudo, né? E da maneira correta, muito eticamente, cumprindo todas as regras direitinho, né? Tudo perfeito. Sim, sim. Então, a sua vida é marcada pela dublagem, né? Desde quando você se entende por gente, a dublagem tá na sua vida, né? E não tem como, a gente vai sempre bater na tecla do Cebolinha. Você convive, né, com outros dubladores que dão as vozes para os outros personagens. E como que é essa convivência entre vocês, e principalmente com o Maurício de Souza, né? Que é o criador disso tudo, o precursor disso tudo. Né? Como que é a convivência entre vocês, assim? E você fala também que o Maurício de Souza é uma pessoa que gosta das coisas muito corretas, né? Muito certinhas. Como que é trabalhar com essa lenda da literatura nacional? Então, eu acho o Maurício um visionário, né? Eu acho ele incrível. Que cabeça, assim. Eu tenho muita honra de poder ter feito parte dessa história, muito agradecimento por ele ter escolhido junto com o Márcio a minha voz. O Cebolinha também foi muito responsável pela minha carreira inteira, né? Então eu devo muito, muito, muito a Maurício e ao Maurício. Eu acho ele um cara incrível, e o mais incrível que eu acho no Maurício, você veja bem, ele tem 87 anos agora, não tenho certeza, mas acho que é por aí. E é incrível como ele acompanha os movimentos, entendeu? Você veja bem, pra gente que tem menos idade, às vezes é difícil de acompanhar, né? E o Maurício acompanha, né? Ele até pouco tempo era muito ativo nas redes sociais, inclusive, né? Não sei se ele ainda é, porque eu estou meio afastado, mas ele sempre foi muito ativo, e ele entende todas as diferenças, sejam elas quais forem, sabe? Então eu bato palma. Maurício, eu pesquisei aqui, 87 anos mesmo, tá certo. Né, 87. 87. E veja bem, eu conheço desde que ele tinha 47, que assim, conheço de estar trabalhando junto, né, estar em eventos juntos às vezes. Lá na Maurício ele às vezes entrava no estúdio, falava um oi e tudo mais, e eu acho incrível essa evolução dele junto com os personagens, sabe? Eu fico encantada de ver essa forma que ele vai mudando e administrando essas mudanças, sabe? E aí questionando a sociedade em diversos pontos, consertando outras coisas. Por exemplo, se você for olhar, antigamente a gente tinha uma forma de fazer, falar e tudo mais, porque era aceitável. Hoje em dia diversas coisas não são mais aceitáveis, e é isso. E ele se adequou perfeitamente, sabe? Ele modificou certas coisas, ele foi acompanhando, sabe? Eu acho muito legal. Ele acrescentou personagens, sabe, com diversas deficiências, enfim, todas as questões que eu acho que são maravilhosas e que servem de exemplo para tanta gente, né? O Mauro mesmo, com a questão LGBTQIA+, que ele sempre coloca, e o Maurício no apoio, eu acho isso incrível. Eu também tenho um filho gay, então eu acho incrível
incrível, e eu admiro, e acho legal, e é isso mesmo, nós temos que servir de exemplo para pessoas que são malucas nesse mundo, porque tem muito maluco nesse mundo, infelizmente, né? Com pensamentos absurdos, enfim. Então, eu fico muito feliz, na verdade, de fazer parte deste mundo que pensa dessa forma, que age dessa forma, entendeu? Eu fico, sei lá, eu me sinto orgulhosa de poder fazer parte disso tudo. Sim, e também a forma como o Maurício consegue trabalhar isso nos quadrinhos, né? É uma forma tão sutil, tão sensível, né? Ele inclui, você fala de personagens com deficiência, tem uma com deficiência visual, outro que é deficiente físico, né? Que é cadeirante. E, assim, é muito bonito de ver. Você lê os quadrinhos, nossa, eu perdi a conta de quantos quadrinhos a turma já li. O que eu fico pensando é que então, assim, é tão legal você poder se identificar de alguma forma, entendeu? E é muito importante isso, você se identificar, você olhar, olha, tem uma pessoa como eu, sabe? É possível, é isso, elas têm que conviver, elas têm que estar na sociedade, elas têm que sair, tem que ter lugar que eu acabei de voltar da Europa, e eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu fui a Paris e eu não achei acessibilidades lá, eu achei, pelo contrário, eu achei muito pouco acessível as coisas, sabe? Porque eu fui com pessoas que tinham até dificuldade para andar muito, subir escadas e tudo mais, e eu comecei a perceber, falei, nossa, a gente fala do Brasil, mas eu achei com pouca acessibilidade naquele lugar, sabe? Então, assim, eu acho que é importante a gente ser voz para isso e mostrar, sabe, que todos temos peculiaridades e todos temos que, assim, ter condição de fazer as coisas, e principalmente se isso tiver, como o Maurício fez, colocando nos quadrinhos, colocando nos desenhos, nas peças de teatro, como identificação, é maravilhoso, e como um alerta também à população, olha aqui, entendeu? Nós existimos, melhorem a nossa vida, por favor, né? Locomoção, escolas, entendeu? Tem que estar tudo acessível a todos, né? Então, eu acho bem importante esse trabalho que o Maurício faz. Sim, através da literatura, o trabalho de conscientização, né? A questão da pauta LGBT, a gente vê muito na parte da Turma da Mônica jovem, né? Que já é a turma da Mônica mais amadurecida, né? Já mais velha um pouquinho, com as suas histórias já mais encaminhadas, né? Então, assim, eu sou muito fã do Maurício de Souza. Eu falo, eu já assisti muito. Eu tenho 21 anos de idade, gente. Tipo assim, na linguagem assim, mais interiorana, que eu moro no interior, já sou um cavalão, né? Mas é muito legal isso, você tá vendo? Você tem 21 e você vê, a sua mãe com certeza viu, a sua avó leu os quadrinhos, quer dizer, é toda uma, né, eu acho isso lindo. Tem gente que aprendeu, e é verdade, usou o quadrinho, o gibi, para aprender a ler, e o Maurício fala, e é verdade, isso aconteceu mesmo, né? Aconteceu e ainda acontece, né? Quando, tipo assim, hoje eu moro em outra cidade, mas quando eu morava com minha mãe e com os meus irmãos, a gente na Netflix, eu e meu irmão mais novo, a gente sentava e assistia Turma da Mônica. Então, no caso, eu te ouvia, né? Eu e meu irmão, a gente te ouvia lá na rua do Cebolinha. Então, assim, quanto que conseguiu, faz parte de gerações de famílias, né? Sim. No caso da minha mãe, para mim, de mim para os meus irmãos, e com certeza dos meus irmãos vão passar para os filhos deles, né? Que vão ser os meus sobrinhos. Eu vou passar para os meus filhos isso, né? Então, é um caso de sucesso mesmo. A Turma da Mônica é um caso de sucesso porque soube se moldar às novas realidades que foram surgindo com o tempo, né? Então, entra essa parte do Maurício de Souza ser um visionário, né? E saber trabalhar muito bem. E se você olhar, hoje tem Turma da Mônica quase que no mundo inteiro, né? Eu já vi o Cebolinha dublado em japonês, chinês, não sei, português. Eu já vi português de Portugal também. O oriental eu ainda não vi, não.
Não, é muito divertido. Aliás, é muito fofo. Eu não sei se foi o japonês que eu vi, que a voz do Cebolinha é muito parecida com a minha, mas é muito parecida mesmo. A de Portugal também, eu achei muito parecida. O Jamie Five, que eu ainda não ouvi. Não, eu ouvi sim, que também é bonitinho. Cada lugar tem um jeitinho, né? Não são todos iguais, assim, entendeu? Mas tem uns que são bem parecidos, assim, é bem divertido. Aliás, você E sabe que sabe o que eu acho? eu tenho um fã Pode concluir. que eu tenho um fã que fala comigo que ele é dos Estados Unidos. Ele aprendeu português por causa da Turma da Mônica. Você tem noção? Gente, que Ele, ele fala bem mal, assim, tadinho. Ele até tenta, a gente se comunica. Às vezes eu não entendo o que ele fala. O que você quis dizer com isso? Que eu estou tentando entender. Mas ele é uma graça. E quando o Maurício vai para lá, ele fica sabendo. Ele vai nos lugares para ver o Maurício. Ele me manda foto, sabe? É divertido. Eu acho tão legal isso. E, ó, nos Estados Unidos, quer dizer, né? Legal, né? Muito legal. os Estados Unidos, que, tipo assim, é um dos maiores produtores de audiovisual do mundo, né? Pois é. E é de lá que faz sucesso aqui, filmes, séries, atores, cantoras, né? E tudo mais. E ver que tem estadunidense, né? Consumindo o nosso conteúdo, se interessando e sendo fã mesmo, é uma coisa muito gratificante de se ver, né? Eu acho, eu acho. E eu converso com todos, entendeu? Porque eu dou atenção a todos. Assim, eu posso demorar, né? Mas eu converso com todos que me mandam mensagem. No Face eu não consigo mais, porque tornou um limite que eu não tenho tempo. Mas no Instagram eu falo com todos. No TikTok eu também não consigo, porque é muita gente, aí não tem condições. Mas assim, de fato, no Instagram eu respondo todo mundo. Pode demorar um pouquinho, uns dias, mas eu respondo. E sabe o que eu achei interessante nesse tempo que ele está conversando? Eu estou prestando atenção na sua voz, né? As pessoas devem chamar, como assim ela imita o Cebolinha? Ela faz a voz do Cebolinha. Não tem característica de Cebolinha aí. Mas você tem todo um trabalho de corda vocal e tudo mais. E o interessante é que você tem uma voz de criança. Eu percebo, tem um traço de criança aí. Isso que eu acho bacana. Se a pessoa só te ouve, não conhece, vai falar assim, nossa, deve ser uma criança de uns 10 anos, 11, assim, saindo de infância, pré-adolescência. Olha, fala isso para para os meus colegas, porque eu vou te falar, a gente começa a ter a gente começa a ficar mais velho, eles começam a achar que a nossa voz está muito mais velha do que ela é, viu? Isso acontece, infelizmente, mas faz parte, né? Antigamente eu fazia crianças, depois eu passei a fazer adolescentes, depois eu fazia adolescentes, aí foi passando para mocinhos, quer dizer, continuava fazendo crianças e adolescentes, aí chegou numa fase que começou a entrar criança e adolescente, aí não precisava mais da gente para fazer. Aí eu comecei a fazer as de 25, 30, 40, e agora eu tô nas 48, 50, 50 e pouco, já tá indo para essa faixa aí. E é isso, né? Mas é muito legal você olhar para trás e ver que você fez tanta coisa, sabe? Enfim, já tem coisas que já foram até redubladas, sabe? Da época que eu fiz e foram redubladas. Nossa, Titanic foi redublado, né? Qual? Titanic foi redublado. Pois é, então, o Titanic foi redublado, né? Então tem coisas que já estão redublando, né? Até porque quando foi feito o som era no mecanismo, agora talvez já não seja tão bom, né? É isso. Tudo faz parte. E você que está nesse mercado da dublagem já tem um tempinho já, é uma autoridade nisso aí, fala com propriedade. Você acha que daqui para frente agora, essas novas tecnologias, um novo jeito de fazer dublagem, como que você enxerga o mercado daqui uns 10, 20 anos, mais ou menos? Olha, tudo depende do que a gente vai fazer agora, né? Nós, dubladores, locutores, artistas da voz, a gente está num momento muito preocupante, tá? Porque, na verdade, o IA pode tirar o trabalho não só dos dubladores, mas como de milhares de pessoas. Advogados, médicos, tudo, se você pensar, magia, né? Isso não tira. De certa forma, tira,
né? Tem uma parcela dessas, por exemplo, eu escutei ontem mesmo falar numa entrevista que eu vi, que um diagnóstico médico já tem lugares dando por meio do IA. O médico só vai conferir para ver se está tudo certo ou o que pode estar errado ou não, né? Até ele estava dizendo que até de imagem daqui a um tempo não vai precisar daquele médico, sabe, que faz exames de imagem e tal, porque quem vai dar o resultado vai ser a máquina, não é o homem, que é mais difícil da máquina errar. É complicado isso, né? Tradutores, por exemplo. Então, o que a gente vê para o futuro é assim, eu vejo assim, que a gente precisa regulamentar esse mercado, tá? Porque não são só os dubladores que perdem o trabalho, é toda uma cadeia de pessoas. E se duvidar, até a fábrica de microfone. Todos os funcionários de uma fábrica de microfone. Então, quando a gente está falando, a gente não está falando só de dubladores ou artistas de voz. A gente está falando de tudo, técnico, dublador, diretor, tradutor, a moça do café, da limpeza, a produtora que passa as escalas, os estúdios, os donos de estúdios, a fábrica de microfones, a fábrica de fones, e toda a sua cadeia que vem atrás. Então, a gente está falando de um montante de gente que não é pouco, não. Né? Então, cabe a gente tentar regulamentar. Não dá para ir, o que eu acho muito claro para mim é que não tem como ser contra o IA. Ele já está aí, né? Mas a gente pode usar ele em nosso benefício. Entendeu? Como surgiu, por exemplo, a mudança tecnológica dos equipamentos, né? Antes só tinha uma pista para gravar. Era um horror. Depois começou a ter mais, aí depois criaram um outro mecanismo e tal, até surgiu o Pro Tools, que foi uau, ele pode até ajudar na sincronia. Ficou tudo muito mais rápido a dublagem, né? Então eu vejo o IA, se a gente regulamentar, como um aliado nosso, né? Mas ele tem que ser muito bem definido o que pode e o que não pode ser feito com esse IA. Porque, obviamente, se você for pensar, vamos lá, pega o ator original e manda já ele falar em português, como já tem vídeos que você vê, né, por aí. Não pense que as streamings ou TV a cabo, os distribuidores em geral vão falar assim, vão cobrar menos de cada um de vocês porque está sendo dublado por IA. Não vão, porque o que interessa para eles é o dinheiro, né? Eles querem o dinheiro. Agora, fica igual? No momento eu te digo que não fica igual. Mas se você ensinar a máquina, eu acredito que ela possa fazer ficar. Entendeu? Tem outra questão. Cada país tem a sua forma de falar. Por isso que eu acho que a gente tem que regulamentar, porque é em defesa da nossa língua. Não dá para você pegar um Brad Pitt, falar em português com o jeito que ele fala lá. Entendeu? Não vai ficar legal. Porque nós não falamos igual a eles. A gente tem uma forma de falar diferente. Fora as regionalidades, fora as coisas, vamos dizer, internas nossas daqui do país, sabe, que a gente muda em filme para adaptação e tudo mais. Isso não vai mais existir. Porque não tem como você transportar de um inglês para português sem entender como que é feito aqui. Aí alguém me falou, mas eles podem alimentar aqui no Brasil a máquina. Pode ser. Nada é impossível, né? Mas a gente tem que entender exatamente isso. Até que ponto vai ficar... Porque, assim, o ator, ele dá a entonação, ele dá a intenção certa, no momento certo. O que eu acho que o IA poderia ajudar no sentido é sincronia, por exemplo. Né? E, enfim, são tantas questões, porque existem tantas possibilidades que pode acontecer com uma dublagem, que cada dia chega uma nova para mim, e eu falo, meu Deus, né? Tem a possibilidade de vir direto do ator, já fazer em português, tem a possibilidade de você usar uma pessoa para fazer o filme inteiro, ou duas pessoas para fazer o filme inteiro, mas aí eu fiquei pensando, nossa, deve ficar chato para dedéu, porque a mesma entonação o tempo inteiro, por mais que sejam pessoas de idades diferentes que a máquina vai encaixar, a forma de falar é a mesma, quer dizer, o filme vai ficar todo igual, entendeu? Com a mesma forma de falar, entendeu? Então são muitas coisas a se pensar, sabe?
Ou então, sei lá, tantas possibilidades que às vezes eu até me perco em todas elas, sabe? Eu estou tentando entender se há ainda. A gente ainda está num momento preocupante. Se fosse em outras épocas, eu te falaria exatamente onde eu estaria na dublagem. Hoje em dia, eu espero poder estar até 10, 15 anos ainda falando sobre dublagem e ainda dublando. Eu espero mesmo, de coração. E nós vamos lutar para que isso aconteça. E, na verdade, sabe o que eu acho? Eu vou até aproveitar aqui para falar com você, Pedro, que eu acho o seguinte: a gente precisaria do apoio, principalmente de todos os fãs, para estarem com a gente. Dos que realmente gostam da dublagem, das pessoas que se interessam por dublagem, e que, assim, já é um pouco difícil, Pedro, porque, infelizmente, aqui no Brasil, existem filmes feitos em alguns lugares que são horríveis, a qualidade é péssima, entendeu? E a gente depende muito de reclamação, e o mais legal disso tudo é que muitos fãs reclamam, sabe? Já teve filme que foi redublado porque fã reclamou, sabe? Já teve mudança de produto de um lugar para outro porque fã reclamou. Então, a força é que vai fazer a diferença, sabe? Os fãs é que vão fazer a diferença de fato nessa situação toda. Então, eu aproveito para pedir para todos vocês que curtem dublagem, sabendo que a brasileira é uma das melhores dublagens que tem, nos ajudem a passar por essa fase e venham se juntar a gente, né, para que isso não aconteça. Sim, eu acho muito importante você falar sobre a importância da dublagem, né? De ter realmente pessoas, seres humanos a cargo disso, porque consegue dar emoção, entonação, o que é necessário para engrandecer o filme, né? E, de fato, eu vou concordar com você, não é porque eu estou te entrevistando, eu acho, sim, que a dublagem brasileira é uma das melhores, né? Eu estava até comentando com um amigo meu, foi ontem ou domingo, agora eu não vou lembrar. A gente estava falando sobre filme, eu falei sobre As Branquelas. Gente, eu não me imagino assistindo As Branquelas em inglês. Então... A dublagem brasileira é maravilhoso, As Branquelas em português, gente, é perfeito. Então, não consigo imaginar em inglês ou qualquer outra língua, porque a brasileira, nossa, As Branquelas tem o quê? Décadas, todo mundo sabe As Branquelas, todo mundo revive as cenas, né? E assim, isso foi a magia da dublagem, a dublagem conseguiu fazer isso, principalmente a nossa, aqui, a brasileira, né? E não só do filme As Branquelas, vários outros filmes também. Então, essa magia da dublagem faz muita coisa acontecer. Eu acho que tem alguns filmes que são icônicos, assim, se você for olhar, né, e no caso das Branquelas que você citou, eu acho que tem filmes que eu não consigo ver a versão original, mesmo que esteja boa, você entendeu? Por exemplo, De Volta para o Futuro é uma delas que eu gosto da versão original, sabe? As Branquelas é um que eu gosto dessa versão, não tem outra, entendeu? E acabam sendo icônicos, assim, eu acho que são perfeitos. E se você olhar, né, se você já viu vídeos, né, feitos com inteligência artificial, você já viu alguns vídeos, né, inclusive fizeram um com o Felipe Castanhari há pouco tempo, né, que ele fez deu uma entrevista e fizeram ele e tal. E é até interessante ver que quando ele, sei lá, enfatiza num determinado momento, ele fala, nunca mais, o IA faz, nunca mais. Se você olhar e não ouvir o original, você até talvez te convença, mas no original ele não fez isso, entendeu? Então, é bem interessante de ver essas oscilações que o IA ainda não pegou, mas é o que eu falei, você alimentando a máquina, talvez um dia ela faça, né? Mas eu não sei até que ponto também, entendeu? E eu acho que a criatividade do ser humano, a máquina ainda não pode criar, né? Então eu me apego nisso. E me apego ao fato, em defesa da nossa língua, em defesa, sabe, da área artística e de tudo que ela representa, né, na verdade. Então, vamos ver, né, espero que a gente consiga mudar essa situação em breve, para deixar pelo menos o coração um pouquinho mais calmo.
Ainda tem engatinhando, né? Mas já é válido toda essa preocupação, esse cuidado, né? Para que a magia da dublagem não se perca com o advento da inteligência artificial. Espero que isso não aconteça, mas enfim. Para encerrar, gente, eu não posso encerrar sem pedir isso. Se der, obviamente, claro, não vou te obrigar a nada. Mas você consegue falar alguma frasezinha com a voz do Cebolinha? Consigo, claro. Só vou fazer uma coisa que o Maurício sempre pede, pra gente fazer vamos fazer uma mudança aqui, ó. Eu ponho ele aqui e aí eu falo, pode ser? Tá, aham. Pedro, foi um prazer participar desse programa maravilhoso. Gente, que massa! Ai, Gente, maravilhoso! Realmente foi um prazer, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei esse bate-papo, adorei mesmo. É sempre muito bom falar de uma arte que a gente ama tanto, que faz com tanto carinho, tanto amor. E a gente sabe que tem tanta gente que apoia, que ama, que dá força, que nos dá parabéns, que estão lá com a gente sempre firmes, defendendo. Então eu só posso agradecer a todos vocês. Prestigiem a dublagem brasileira, assistam filmes dublados, reclamem quando não está bom, porque geralmente quando não está bom, nem sempre a culpa, aliás, a maioria das vezes não é dos dubladores, a maioria das vezes é porque alguém quis pagar menos, é porque alguém não quis contratar profissionais de verdade, né? Então, o que eu peço a vocês é isso, reclamem mesmo quando não tá bom, né? A gente percebe, né? A gente fica triste, imagina a dubladora assistindo, fica mais triste ainda. Tá bom? Isso aí é verdade. E muito obrigado mesmo. Obrigado, viu? Eu adorei. Gente, que barato! Eu imagino ele falando meu nome, que tem R no meio, vai ficar uma coisa maravilhosa. Eu vou falar seu nome. Pedro Leonardo Dutla. Ai, gente, ganhei minha vida agora. Seu nome é bem legal, Pedro. Ai, Ele confessa, gente, Pedro. que barato! Eu tenho um filho chamado Pedro. Ai, que massa! Gente, eu amei isso aqui. Ai. Meu filho mais velho chama Pedro. Olha, eu sou o mais velho da minha mãe. Eu também sou o mais velho. E é lindo, que nome lindo. É lindo, parabéns. Obrigado. Angélica, muito obrigado. Eu amei esse papo, amei mesmo. Nossa, foi incrível. Maravilhoso. Eu agradeço pelo convite e quando quiser, estamos aí, é só falar comigo, tá bom? Foi ótimo. Parabéns pelo trabalho que você faz, não só como a voz do Cebolinha, mas outras vozes também, tá bom? Que a classe dos dubladores sejam mais valorizadas, né? Apesar de ter todo o carinho dos fãs, mas que sejam mais valorizados, porque eles que fazem a magia acontecer, né? Eles que abrilhantam a coisa toda, né? Só com a voz, né? Então, é um trabalho muito bonito de se ver, muito incrível. Parabéns para vocês, para você também, Angélica, por marcar tantas gerações como a voz do Cebolinha, né? E assim, a gente deseja todo o sucesso do mundo. Eu é que agradeço, obrigada. Foi um prazer realmente estar aqui, foi uma conversa bem legal, gostei do bate-papo e espero que tenha inspirado alguém, né? Já vou estar feliz se tiver inspirado alguém, se essa entrevista acender uma luzinha também em alguém, né? É uma coisa que eu amo fazer, que faço há muitos anos e espero que continue fazendo. Isso aí, Angélica, muito obrigado, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Abraço para você, para toda a turma da Mônica, né? Por que não? Eu dou, porque na verdade é uma família, né?
Paulinho, Marli, Elza. A gente, na verdade, já é uma família, né? A gente se conhece há 40 e poucos anos, desde que a gente começou a fazer o teatro, porque eles também vieram do teatro junto comigo, do Teatro da Turma da Mônica, né? E eles ainda já faziam teatro antes. Então é uma família, tá bom? A gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite, Angélica. A gente é imensamente grato, tá bom? E pessoas que estão nos assistindo, valorizem os dubladores, valorizem a dublagem brasileira, e não é porque é brasileiro, mas é uma das melhores, né? E é incontestável isso. Pelos inúmeros filmes dublados que ganham o mundo, né? Ganham a internet, viram memes, né? O fato da dublagem brasileira dar esse toque a mais, né? Angélica, muito obrigado, tá bom? Para você do N1 que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência até aqui. Vocês conheceram um pouco mais da Angélica, ouviram a voz dela, a voz do Cebolinha, né? Agora que vocês sabem quem é, vocês agora vão assistir, eu assisti o desenho e falei assim, não, agora aquela ali é a Angélica, né? E ficava essa curiosidade, eu também ficava. Bem, obrigadíssimo demais, Angélica. Para você que nos acompanhou até aqui também, nosso muito obrigado. E fica o convite para o programa da semana que vem, tá bom? Tchau para todo mundo e até a próxima.